Peço aí que vocês respirem fundo, relaxem mesmo, sentem confortavelmente. Confie nesse momento, né? Às vezes assim a gente não sabe o que veio receber, não sabe se é possível receber alguma cura. Eu sei que todo mundo aqui veio buscar cura em algum nível, porque não tem aquele que não precisa da cura. Às vezes profissão, às vezes depressão, às vezes uma tristeza que não faz sentido, sabe? Mas vamos confiar, porque Deus é Pai, Deus é Pai. E mais na frente, inclusive, a gente vai esclarecer que não tem como, nós que somos seres falíveis, que nós somos humanos ainda com muitas limitações nas ilusões da carne, se a gente tem um filho, se a gente tem um ente amado, um ser amado, esse ser amado pede pra gente cuidado, carinho, amor, a gente vai dar uma pedra? Não vai, imagine Deus, imagine a espiritualidade. Então nós, com todas as nossas falhas, nós cuidamos dos nossos entes amados, das diversas formas. Então imagine Deus, imagine a espiritualidade, né? Então por isso, a nossa palestra de hoje, o tema dela é o seguinte: atitude e comportamento nos processos de cura. Ou seja, como eu devo me comportar? O que eu devo fazer minimamente? Porque é difícil quando eu não estou bem, quando eu estou em algum estado mais de tristeza, melancolia, eu fazer várias coisas por mim. Porque na verdade não estou querendo fazer muita coisa. Mas é aquele negócio, aí a gente tem a nossa fé e a nossa confiança. E o que eu acho mais interessante, a espiritualidade, Deus, Olodumaré, Olorum, na Umbanda, não precisa o tempo inteiro da nossa fé. Porque às vezes a gente vacila na nossa fé. Imagina, a gente ainda não consegue andar firme o tempo inteiro. Mas nessa hora, só de estar aqui, eu garanto para vocês, com toda a confiança que eu tenho na espiritualidade dessa casa, na hierarquia dessa casa, em todo o movimento aqui que cada um faz, a energia que vocês estão trazendo também, que é possível. Todo mundo nasceu para ser feliz, e a gente só não é feliz quando a gente ainda não entendeu para que direção a gente deve caminhar. E esse é um papel da religião também. Então a gente começa falando dentro dessa palestra aqui, atitude e comportamento nos processos de cura, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Quem disse isso foi Emmanuel, tá? Que trabalha com Chico Xavier, todos vocês já devem conhecer, né? Que trabalhava, né? Chico agora está em outras dimensões superiores, nos auxiliando mais ainda do que eles auxiliavam, e Emmanuel, segundo teorias espíritas, já encontra-se encarnado. Eu acho uma bênção, né? Porque esses seres de muita luz que vêm, eles só podem iluminar um pouquinho da nossa caminhada. Então a mente é o espelho da vida em toda parte. É importante a gente entender que tudo começa na mente. A minha alegria ou a minha tristeza começa na minha mente. A minha caminhada ou a minha inércia, a minha paralisia começa na minha mente. Os meus vícios começam na minha mente. Os meus maus comportamentos, os meus maus hábitos começam na minha mente. E também os bons comportamentos, os bons hábitos, né? Tudo que a gente faz também de bom começa na mente. Então nós precisamos entender que a mente é o espelho da vida em toda parte. E aí, Chico Xavier, na sua psicografia de Emmanuel, ele fala o seguinte: estudando-a, ou seja, estudando a mente, de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, ou seja, a gente está no caminho de evolução. Nem a gente é tão animal, mas a gente também não é anjo. A gente está no meio do caminho, que é a humanidade, e tem gente tendendo à desumanidade, ou seja, em vez de caminhar para frente, dando os passinhos para trás. Mas a lei, ela lembra. Assim como a lei humana, ela nos lembra quando a gente passa da velocidade no pardal, por exemplo, a lei divina, ela tem muito mais tecnologia, digamos assim, para nos cobrar a coisa correta no momento correto. Aí fala assim: nossa, mas então Deus vai ficar dando multas de vida para a gente, penalizando? Não, é a nossa própria consciência. Porque a partir do momento que eu tomo consciência que uma coisa é errada, e eu faço ela errada, sabendo que ela é errada para mim ou para o outro, ou para o mundo, a minha própria consciência vai atrair as circunstâncias da vida para me reajustar na caminhada da lei, do amor, da harmonia. Isso não é castigo, isso é para o nosso bem maior, para o nosso bem melhor. Sabe aquela criança que não quer estudar? Pai, mãe, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. Meu filho, você tem que ir. Então o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, faz o papel dessa lei. Porque Deus age por meio de cada um de nós. Então você precisa ir para a escola, meu filho. Isso é bom para você, isso é importante. Ah, eu estou doentinho com problema de garganta. Não vou tomar bezetacil, não vou tomar injeção, não vou. Ah, você vai, meu filho. A gente sabe que dói, não dói? A bezetacil, a injeção na criança, mas a gente leva, não leva? Porque o amor, ele também tem essa força de lei.
Meu filho, você tem que entender. Pai, por que você fez isso comigo? Mãe, por que você fez isso? Vó, por que você fez isso? Vô? Não, meu filho, é para o seu bem. Minha filha, é para o seu bem. Você vai entender. Porque nós somos ainda muito imaturos espiritualmente. Por isso a gente não entende muitas coisas da lei, dessa lei kármica, né? Então a gente dá birra igual criança. Por isso a gente precisa buscar o conhecimento. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Ou seja, a mente, o que eu consigo enxergar, o que eu consigo compreender, é o campo da minha consciência desperta. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, eu só vou ser cobrado o que eu tenho condição de conhecer. Fazendo uma comparação bem simplista, mas vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Eu estou no terceiro ano da escola. Eles vão me cobrar uma equação de um doutorado de física? Não vão. Eles vão me cobrar numa prova ali no teste o que eu tenho condição de fazer. Se eu não aprendi, o que acontece? Eu reprovo. Aí eu tenho que fazer de novo. Assim é a lei de Deus. O que a gente não aprendeu, essas circunstâncias vêm de novo nos chamar a atenção. Ora, bora de novo. Você não passou dessa prova. Você não entendeu o que você precisa entender. Quer ver um exemplo? Eu tenho muitos problemas profissionais na minha vida. Minha vida profissional não anda. Meu filho, para pensar. Para pensar. Você tem algum reajuste para fazer nessa área? Como é que você se posiciona na sua empresa? Como é que você se vê na sua profissão? Será que este é o seu caminho? Será que não é o caminho? Ah, minha vida emocional, gente, eu quero o amor da minha vida. Eu não consigo. Minha alma gêmea, cadê minha alma gêmea? Se você tem problema demais nos relacionamentos, só atrai pessoas ruins, pessoas más, enfim, analisa. Porque a gente atrai, é a gente que atrai o que a gente precisa aprender. Aí a gente para falando, nossa, fulano nasceu, né? Enfim, abençoado, porque não tem problema nenhum. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Só que alguns lidam melhor e alguns nem conseguem lidar. Mas por quê? Porque não parou para analisar. Que tem um porquê da vida estar me chamando a atenção nessas áreas ou nesta área. Se eu não parar para analisar, se eu não buscar conhecimento, e hoje nós temos, gente, o YouTube é um mundo à parte. Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa lá, sabe? Terapeutas, enfim, pessoas que têm conhecimento, que lideram. Vamos pegar um exemplo aqui, problemas de câncer. Quantas pessoas tiveram problemas graves de câncer? Eu tenho uma prima que ela teve câncer simplesmente 5 vezes. 5 vezes. E a fé dela é inabalável. Inabalável. Importa a religião dela? Não importa. Mas ela passou e ela falou assim, é eu e Deus e eu. Eu sei que eu tenho alguma coisa para aprender. Eu confio e eu sigo. E ela está sempre assim. E assim, tem pessoas que pegam essa lição e quer passar para os outros. E no YouTube, então, a gente tem muita gente. Eu estou com problema na área emocional. Estou problema na área conjugal ou de relacionamento. Deixa eu ver se tem algum master businessman aí, ou women, como a gente fala, que é expert nisso aí, aprendeu a lidar bem com isso. Para eu aprender com quem sabe. Gente, eu tenho que andar com quem sabe as coisas. Não é com quem me tira do caminho, não. Aí vem aquelas coisas das fofocas, das maledicências, né? Geralmente, a gente só busca nos juntar com quem mais atrapalha do que ajuda. Naquela área específica do problema. Vamos analisar isso também. A gente precisa se ajudar, fazer a nossa parte. Mas Emmanuel continua aqui por meio da psicografia do Chico Xavier. Definindo-a por espelho da vida, ou seja, a mente como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações. Quando a gente pensa, a gente vibra. Nós ainda na nossa limitação, a gente não consegue sentir essas vibrações, nem enxergar essas vibrações. Mas a gente pensa, a gente começa a criar. Sabe quando você joga uma pedrinha num lago bem paradinho e sai aquelas ondas? A nossa mente é assim. Cada movimento que a gente faz de pensamento na nossa mente, ela gera essas ondas. E quem está do nosso lado é impactado por essas ondas. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Botando essas ondas numa frequência mais alta, numa frequência de conexão com a luz, com o amor, com a resolução do que eu vim buscar, né, os problemas, as doenças que eu tenho. Então aqui a nossa mente começa, e assim, toda mente que busca a luz, a verdade, ela sobe um pouquinho. E mesmo que ela desça um pouquinho, ela não fica do mesmo jeito que ela estava antes, porque a subidinha que ela deu, ela foi tocada pelo divino, e ela desce diferente. Tem espaço aí? Tem? Tá lendo? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, o que eu penso, as minhas ondas
toca em vocês. O que vocês pensam onde vocês toca em mim. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ou seja, eu tenho uma ideia e essa ideia vai determinar as minhas atitudes e a palavra não só a palavra dita, mas o verbo realizado, a minha ação sobre o mundo. Isso vai concretizar aí a minha realidade. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Gente, nós estamos o tempo inteiro trocando informações, energias, pensamentos, vibrações o tempo inteiro. Aí vocês param e perguntam assim, por que às vezes eu estou lá em casa e me dá uma agonia, me dá uma ansiedade, me dá um nervosismo? Porque o mundo está muito nervoso, o mundo está muito caótico. E aí a gente precisa buscar centramento e falar assim, não, peraí, eu sou mais eu, porque a gente tem força, contra tudo isso que está fora, porque o que manda é o que está dentro. Então sou eu que posso trazer o meu equilíbrio e ao invés de recepcionar essas cargas negativas ou cargas ruins, eu vou começar a vibrar a carga boa. Não tem como você vibrar a carga boa, pensar coisa boa e receber coisa ruim. Não tem como, é contra a lei. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, neste momento é que você para, faz as suas preces dentro da sua fé, da sua religião, da sua crença, ou simplesmente relaxa, vai fazer uma coisa agradável, dançar, cantar, qualquer coisa, mas saia dessa conexão. Porque o mundo está nervoso, o mundo está ansioso, o mundo está triste, né? Muitas pessoas passando dificuldade e a gente tem que levar a nossa luz para essas pessoas e não receber essa tristeza delas. Elas precisam de nós. Aí a gente tem que se impor. Sabe quando a gente se impõe assim para alguma coisa que está querendo tirar a gente do nosso centramento? A gente tem que fazer assim, bater o pé firme mesmo e falar, ó, chega, que agora você vai receber a minha luz. Mundo, você vai receber os meus bons pensamentos, as minhas preces, as minhas orações. Então a gente tem que saber se colocar diante do mundo e diante de nós mesmos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Para mim essa é a parte mais mágica. Reflete tudo reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Aí eu vou perguntar aqui, para cada um de vocês, faço uma pergunta para vocês mentalmente. Vocês acham que os planos de Deus para vocês pode dar errado? Deus tem um plano para vocês. Esse plano só pode ser bom. Vocês acham que pode dar errado o plano de Deus? Porque os nossos planos, eles dão errado o tempo inteiro. Agora, o plano de Deus para cada um de nós, a gente não pode. Agora, o que a gente pode fazer? Atrasar um pouquinho. Mas o que é meu por direito, o que é meu por merecimento, o que é melhor para mim, vai chegar até a mim na mesma medida que eu também caminhar em direção. É um encontro. É um encontro. Eu caminho um pouco e essa coisa se aproxima. Eu caminho um pouco e ela vem também na minha direção. E eu preciso então vibrar dentro dessa sintonia. O que eu estou querendo dizer, gente? Por que eu acho essa parte mágica? Que a gente pode errar, a gente pode teimar, porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Mas uma hora a gente cede. Porque, inclusive, o sofrimento e a dor vem nos mostrar, vem pedir esse repensar. Meu filho, minha filha, repense um pouquinho. Se está doendo demais, o que eu tenho para te dar, você não está entendendo. O que a vida tem para te oferecer, você não está entendendo. Então eu paro, reflito e paro de ficar caminhando para qualquer lado, qualquer direção. Né? Então assim, eu preciso escolher as minhas companhias espirituais, minhas companhias físicas, eu escolho minha profissão, eu escolho tudo. Ou então eu vou me adequando na medida de que eu posso escolher, porque também a nossa escolha ela tem uma limitação, porque nós somos o quê? O que eu falei no início? Nós somos crianças espirituais. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos despertando, começando a acordar para a nossa espiritualidade. Vocês acham que Deus pode colocar todas as decisões nas nossas mãos se a gente está começando a acordar para essas verdades? Não pode. Assim como a gente não dá para uma criança de 5, 6 anos de idade, que está despertando ainda uma criança, uma faca, um carro, uma coisa que possa machucar ela. Então a gente tem que entender que a lógica de Deus é a lógica perfeita. E quando eu questiono a lógica de Deus e coloco a minha lógica acima da dele, é no mínimo hiperpotência e eu vou me machucar. Então é você dar uma gilete para uma criança. Cedo ou tarde ela vai se machucar. É você dar um fogo com a criança. Você botar um vidro de álcool do lado dela e um papel com fogo do lado. Você vai fazer isso com a criança? Então as leis espirituais também têm essa importância em relação a nós. Deus não nos dá conhecimento de tudo, porque a gente ainda não pode ter acesso a tudo. Mas o que a gente já tem acesso, a gente está renegando, a gente não está usando.
as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações. A gente tem que utilizar isso. Então, esses livros aqui que eu falei, ele está no livro Pensamento e Vida, quem quiser buscar o livro inteiro. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí eu queria aqui, para a gente encerrar rapidinho, o que eu acho fantástico na Umbanda, gente, é que assim, como nós temos uma pegada universalista, então a gente se permite a buscar tudo o que é bom para o ser humano, em nível mental e emocional. Então eu fui tirar isso aqui da Sutra Sagrada, que é da Seicho Noye. Então, gente, quem não conhece a Seicho Noye tem muita coisa boa. E essa Sutra Sagrada eu tenho assim, muita afinidade com ela. Olha o que ela fala, que tem muito a ver com essa psicografia de Emmanuel, aí por meio de Chico Xavier. Mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões. Gente, ninguém está fora do lugar ou no lugar errado. Porque o importante na nossa vida não é o lugar, mas somos nós. Vocês estão entendendo? Aí é que está aquelas pessoas que falam assim, para eu ser feliz eu tenho que comprar uma casa. Para eu ser feliz eu tenho que comprar um carro ou trocar de carro. Para eu ser feliz eu tenho que ganhar na Mega Sena. Para eu ser feliz eu tenho que encontrar minha alma gêmea. Não entendeu que a felicidade é um estado de alma, é um estado de consciência. Vocês podem escrever, eu falo com toda certeza a experiência que eu tenho por orientação espiritual. Você pode prestar atenção que essas pessoas, elas nunca estão felizes. Elas conseguem um carro, daí a pouco aquele carro já não serve mais. Aí vem essa ansiedade. Elas acham uma pessoa, mas aquela pessoa não é perfeita para mim. Elas conseguem um emprego, não, mas esse emprego também eu queria outro. Então, entendam que é um estado. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, eu começo a gerar essas ondas e a vida começa a trazer um emprego que se encaixe dentro das minhas necessidades e que me dê o que eu preciso. Tanto em nível de aprendizado, quanto também em nível de realização. Padrinho sério, mas pelo amor de Deus, esse mundo está caótico, ninguém está assim do jeito que está falando. Aí eu pergunto, como é que todo mundo está vibrando? Como é que todo mundo está pensando? Como é que todo mundo está agindo? E é isso que a religião vem fazer, nos lembrar disso. Então tem muita gente que põe toda a força contra a religião não presta para nada. É o ópio da sociedade, né? Dizia alguns pensadores. E começa a criticar. Eu não gosto de religião não porque tem muito fanático. Gente, é um caminho. Assim como a advocacia, a medicina, são caminhos para que eu me realize. A religião não pode ter uma finalidade em si. Então eu não nasci para ser um bandista. Mas a Umbanda, neste momento da minha vida, está me trazendo as pessoas que eu quero amar, o que eu já amo, os ensinamentos que eu preciso me ater, os conhecimentos que eu preciso tomar, integrar no meu ser para poder saber utilizar, né? Então a gente pega assim, até os macaquinhos estão começando a usar pedras, vocês já devem ver isso, né? Eles na evolução deles, usando as pedras para abrir uma semente, alguma coisa, né? E nós com toda inteligência estamos batendo, né? Com o rosto nas paredes da vida o tempo inteiro. A gente não consegue entender que aquele talvez não seja o caminho, ou então a forma como eu estou caminhando não está correta, porque às vezes a direção está correta, mas a forma como eu estou caminhando, sou o dono do mundo, sou melhor que todo mundo, só eu aqui, tudo para mim, ao meu reino tudo, ao reino dos outros nada. Então às vezes não é a direção que está errada, mas como eu estou fazendo essa caminhada. Então às vezes você está na sua profissão correta, no seu trabalho correto, mas não está se realizando. Inclusive, até lembrei aqui, a gente tem uma série de vídeos, ela é bem longa, porque é praticamente um curso. É Ciclo Savoir-Faire, está no nosso canal, Luz Lei Divina, quem quiser procurar. São 18 vídeos, são vídeos assim, de 40 minutos, 1 hora, tem várias meditações. Na verdade, vai dar mais de 30 vídeos, porque tem as meditações e tem os vídeos dos ensinamentos. Mas assim, fala dessa questão, de que às vezes a gente está na direção correta, mas a gente está fazendo as coisas da forma errada. Então a gente não vai se realizar e a gente não vai dar ao mundo o que a gente veio dar. Porque todos nós, cada um de vocês, cada um de nós, viemos dar alguma coisa para o mundo e viemos receber também. Mas a gente só quer receber. Então a nossa disposição para dar, para se oferecer, para se ofertar, para ajudar a construir o mundo feliz que a gente quer, a gente não está fazendo. Então se eu não quero dar nada, o que o universo fala? Seu desejo é uma ordem. Não é assim que a gente aprende? Então você fala bem assim, eu não quero dar nada para o mundo. Aí o universo fala, seu desejo é uma ordem, mas o mundo também não vai te dar nada. Porque a gente recebe o que a gente dá. Se eu dou mal, eu recebo mal. Se eu dou bem, eu recebo bem. O que eu dou, eu recebo.
E geralmente em dobro. Sabe por que em dobro? Porque sai de mim com a minha energia, toca no mundo com a energia dele e vem e volta para mim com a minha energia e com a energia do mundo. Volta em dobro. O bem também é assim. A lei é uma só, para ambos os casos. Então vamos aprender isso, a utilizar isso em nosso favor. Então a gente precisa realmente entender que os planos de Deus, eles são infalíveis. O que a gente pode fazer é demorar mais a caminhada. A gente pode demorar mais a caminhada. Dando continuidade aqui a essa sutra sagrada da Seichonoye. A mente é a substância que preenche o universo. É como se nós fôssemos peixes. Aí a gente pega os ensinamentos da nossa mãe Iemanjá, né? A mãe de todos os seres cujos seus filhos são os peixes. É como se nós fôssemos peixes e estivéssemos todos mergulhados nesse grande aquário que é o planeta Terra. Tudo que a gente faz nessa água, onde todos os outros peixes irmãos e irmãs nossos habitam, isso vai reverberar na vida deles. Do mesmo jeito do que o que eles fazem vai reverberar na minha. Por isso, na Umbanda, a gente traz, dentro da mitologia dos orixás, essa questão da Iemanjá como a grande mãe de toda a humanidade, cujos seus filhos são os peixes, para a gente entender que todos nós estamos mergulhados numa mesma água, que é essa mente universal. Então não tem como a gente fugir disso. Se eu poluir essa água, o que vai acontecer? Eu vou me matar indiretamente, eu vou adoecer indiretamente. É que nem aquela história, né? Eu estou no carro, eu estou lá em casa e eu jogo lixo na rua. Você não jogou o lixo na rua, você não jogou o lixo fora. Você jogou o lixo dentro do planeta que é seu. Então você está sujando o seu planeta, você está degradando o seu planeta. A gente tem que olhar, expandir um pouco mais a visão do que é o meu espaço, sabe? Na minha casa eu quero limpa, mas lá à frente da minha casa, deixa eu jogar o lixo para lá. Vai, mas esse planeta é seu, esse mundo é seu. Então a gente tem que ampliar um pouco, a espiritualidade tem pedido isso. Aí continua. Quando o verbo entra em ação, entra em vibração e se torna palavra. Desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Gente, vocês estão andando, tá? Aí vocês veem um objeto e veem a sombra do objeto. A sombra dele é real? É o objeto? Não é. A gente precisa entender isso, que a nossa carne não é real. A nossa carne é uma sombra do nosso espírito, que é a nossa realidade, que é a nossa alma, é a nossa realidade. Entende isso? Então a gente precisa cuidar um pouquinho mais do nosso corpo físico, mas antes eu preciso cuidar da minha mente e das minhas emoções. Porque o corpo físico, ele é passageiro, mas a minha alma, ela já tende à eternidade. O que acontece? Se eu não cuidar da minha alma, toda reencarnação eu vou ter esses problemas, essas doenças, porque eu não estou cuidando da alma, eu cuido do corpo. Então é aquele negócio, né? As pessoas que vão para a academia, utilizam drogas e mais drogas porque querem ficar bombados, sarados, só pensam no corpo. Mas a alma dessas pessoas está doente. Isso é pura vaidade, puro orgulho, pura materialidade, materialismo. Aí na hora do desencarne vem um pavor e desespero. Por quê? A consciência não tem aonde se assentar. Que a única coisa que a consciência utilizava como referência era o corpo. E o corpo está morto. Vai começar a apodrecer. Imagina o desespero de uma pessoa cuja existência dela, a consciência dela, está assentada só no corpo. Porque ela também se assenta no corpo, mas não pode ser só no corpo. A gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. O corpo é uma ilusão. A sombra é uma ilusão. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. Existem espíritos doentes. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? A gente acha que só seres humanos estão doentes. Não, mas existem espíritos doentes. Existem espíritos sofredores. Existem espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Ué, mas como assim? Porque é a mente. É a mente. O sofrimento está na mente. Tem uma pessoa que vai para uma guerra e adora aquele estado de guerra, não é? A mente dela vive aquilo ali como um estado de realização. É certo ou errado? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas entende que cada um tem a felicidade de uma forma. E essa felicidade está na mente. Está na mente. É por isso que algumas pessoas se sentem bem em um lugar e não se sentem bem em outro lugar. Por exemplo, nós somos umbandistas, espíritas, temos afinidade com esse tempo. Se a gente trouxer uma outra pessoa muito apegada a uma outra religião, profundamente apegada na ilusão da outra religião, se trouxer ela para cá, ela vai se sentir mal. Ela vai começar a julgar os guias, falar mal dos guias, isso não é coisa de Deus. Não é assim que a gente ouve?
Já nós umbandistas não, nós sabemos ir no catolicismo e entender que a fé deles é uma busca de Deus do mesmo jeito que a gente vai na igreja evangélica e a gente entende que a forma deles só muda o nome, gente. Deus é um só. Alá, Orixá, Olodumaré, Olorum, não importa. Deus, o absoluto, a consciência, a inteligência suprema, não importa. O que importa é nós sermos humanos. Que aí essa minha espiritualidade, essa religião, a minha vida está fazendo algum sentido, né? Eu estou assumindo a minha natureza. Então tem espírito que não tem estômago e sofre de dor de estômago. Espírito não tem estômago, mas a gente quando faz trabalho espírita aqui, trabalhando com alguns irmãos que já desencarnaram, muitos deles falam que eles estão morrendo de fome, me dá comida, eu estou com sede. Estão tão apegados à carne, tão apegados ao corpo, que nem entenderam a passagem, que eles não precisam mais disso. E que agora é o momento de recuperar a saúde, recuperar a jovialidade, inclusive. Tem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará as mesmas doenças. Aí vem os processos. Gente, se eu ficar triste demais, pode ter certeza que eu atraio espíritos que vibram nessa tristeza. Porque os iguais se buscam, não se buscam. Quem gosta das mesmas coisas, então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que alimentar a nossa alegria, a nossa razão, usar a nossa mente a nosso favor. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença. Ou seja, o que eu penso com muita verdade, com muita certeza e muita fé, essa coisa vira uma realidade para mim. Você já viram aquelas pessoas que têm uma crise de pânico, você bate no rosto dela, não está acontecendo isso. Tem pessoa que vê bicho subindo por ela. Né? Então, tem bicho me mordendo, tem bicho... Você fala para ela, não tem bicho nenhum em você. Tem sim, os bichos estão me mordendo. E ela não vê, porque a verdade dela está na mente. Mas porque a mente dominou ela não aprendeu a utilizar a mente dela a favor dela. Por isso que a gente tem que ter o seguinte cuidado. Tudo que eu cuido cresce. Aonde eu ponho minha energia, essa coisa cresce. Se eu botar energia nas coisas ruins, pensamento de tristeza, pensamento de autodestruição, de autopunição, isso vai acontecer. Mas se eu começar a mudar, e aquilo que a gente alimenta durante muito tempo e cresce muito, aquilo começa a ter alguma força sobre a gente. Aí a gente precisa buscar ajuda. Né? Dar as mãos aqui nos irmãos, me ajudem. Eu não sei o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, não importa. Ninguém está aqui para ser julgado. A gente está aqui para despertar para alguma coisa. E não há ninguém sentado aqui, e não há ninguém em pé do lado de cá, que não tenha os seus problemas, as suas dificuldades. Todos nós temos. A gente precisa se ajudar nessa caminhada. Então, essa mente em ilusão profunda, ela se manifesta e cria uma imagem falsa. Quem está de fora vê que isso não é real, mas quem está dentro não consegue ver outra coisa. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Gente, é isso. O conhecimento ele precisa ser buscado. O nosso caboclo nos lembra o seguinte, que o conhecimento não é para ser dado para ninguém, mas é para ser buscado por cada um. Vamos buscar, porque a gente não chega à verdade sem conhecimento. E só a verdade liberta. Só a verdade liberta. E o que a gente está falando dessa libertação? A nossa felicidade, as nossas curas, a nossa prosperidade. Isso é a liberdade que a verdade traz. Então a verdade da minha autoconsciência, a verdade da força que eu tenho como ser humano, um ser divino no corpo humano, isso é que importa. Então essa era a mensagem que a gente queria dar hoje para vocês, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem, concentrem-se aí, vamos nos entregar esse momento. Nós vamos agora chamar os orixás, os ogum para firmar a casa e a gente começa os atendimentos, ok? Saravá.